Olá, muito boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu não sei que horário que você está nos seguindo aqui, está vendo esse vídeo. Nós aqui, os semeadores do reino, hoje mais um dia, então, para a gente falar sobre a palavra de Deus, estudar sobre a palavra. Ainda continuamos em Crônicas, então, se você assistiu o nosso último vídeo, já teve uma introdução, e hoje vamos dar continuidade aqui, então, a Crônicas. Então, a nossa amiga Rayane tem a palavra para nos conduzir nessa noite, que Deus te abençoe. Amém. Vocês, nossos amigos do YouTube. Vamos então para agora o videozinho introdutório a respeito do livro de Crônicas, que a gente vai começar a leitura, né? Na verdade, a gente já deu uma introdução na aula anterior, já começamos, né, a leitura, né? Mas a gente vai dar continuidade então nessa aula aqui, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês esse vídeo. E se você puder, enquanto você assiste esse vídeo, comenta de onde você está vendo, quem é você. A gente tem interesse em saber, né, quem são as pessoas que nos acompanham, que estão conosco também nessa, nessa trajetória de estudos. Então, que você possa se identificar, que a gente possa criar uma conexão. E também fica o convite para vocês nos acompanhar no Instagram. O Instagram do grupo é Os Semeadores do Reino. E lá a gente, a Sol, né, transborda com mensagens diárias ali. E a gente deixou também alguns conteúdos onde cada um trouxe uma colaboração no passado. E ali é uma forma de você também estar mais próximo de nós, né? Se identificando, de repente pedindo oração, contando um testemunho. Então, será muito bem-vindo, né? Será um prazer para nós conhecer vocês mais de perto. Deixa eu aqui compartilhar. Então, vamos lá. Os livros de primeiro e segundo Crônicas. Embora sejam dois livros separados em nossas Bíblias, essa divisão não é original. Devido ao cumprimento do pergaminho, o livro foi dividido em dois, mas foi escrito como um livro com um enredo coerente. Nas Bíblias em português, Crônicas vem depois dos livros de Samuel e Reis. E a maioria das crônicas é, na verdade, uma Oi? Então, não sei se está tudo, mas tá Tá com eco? ligado, sabe? Ah, peraí que eu vou tirar o microfone, peraí. Gente, problemas técnicos, mas vamos resolver aqui. Depois vocês me falam se dá para ouvir, senão eu desligo o microfone, tá? Vou pôr de novo o vídeo. Samuel e Reis. E a maioria das crônicas, mas foi escrito como um livro. Os livros de primeiro e segundo Crônicas. Embora sejam dois livros separados em nossas Bíblias, essa divisão não é original. Devido ao cumprimento do pergaminho, o livro foi dividido em dois, mas foi escrito como um livro com um enredo coerente. Nas Bíblias em português, Crônicas vem depois dos livros de Samuel, uma repetição do conteúdo desses livros. Por isso, a maioria dos leitores modernos, quando chegam às Crônicas, pensam: espere um minuto, eu acabei de ler tudo isso, e então eles pulam esse livro. E isso é uma pena, porque esse livro é único e importante na Bíblia. Na ordenação tradicional judaica da Bíblia, Crônicas é, na verdade, o último livro, porque resume todas as escrituras judaicas. A primeira palavra do livro é Adão, o primeiro personagem no começo da história. E o último parágrafo anuncia o retorno de Israel do exílio. Não sabemos quem escreveu esse livro, mas podemos dizer, a partir dos detalhes, que ele foi produzido por alguém que viveu algumas centenas de anos depois que os israelitas retornaram do exílio babilônico. Para esse autor, Jerusalém e o templo foram reconstruídos há algum tempo. E como aprendemos com Esdras e Neemias, as coisas não estavam indo bem. A grande esperança profética era de que a cidade e o templo fossem reconstruídos e que Deus viesse a viver entre o seu povo. O rei messiânico viria e todas as nações viveriam sob o seu governo pacífico, mas nada disso aconteceu. E assim o autor de Crônicas reformulou essas histórias de Davi e Salomão e os reis do passado, a fim de fornecer uma mensagem de esperança para o futuro. E veremos que ele projetou esse livro para enfatizar dois temas claros. Primeiro, a esperança do futuro rei messiânico, e segundo, vamos nos aprofundar e você verá esses temas no livro. Primeiro Crônicas começa com 9 capítulos de genealogias, longas listas de nomes.
E você vai ler isso e pensar que é meio chato, e pode ser verdade, mas tudo isso é muito, muito importante. O autor está resumindo aqui toda a história do Antigo Testamento, nomeando todos os personagens principais das histórias. E ele molda as genealogias para enfatizar duas linhagens principais. A primeira é a linha do prometido rei messiânico. Então, muito espaço é dedicado a traçar a linhagem de Judá, que chegou até o rei Davi, a quem a promessa messiânica foi dada. E a partir de Davi, o autor traça essa linha até o seu próprio. Muita atenção aqui à do sacerdócio, os descendentes de Arão, que, é claro, serviam no templo. E assim, desde o início, você pode ver os dois temas principais. Os autores esperam que o Messias venha construir um novo templo, e isso tem raiz nessas antigas genealogias. Depois disso, o autor avança para as histórias sobre Davi. E a maioria dessas são conhecidas do livro de Samuel, mas, novamente, há algumas diferenças muito importantes. Primeiro de tudo, o autor deixa de fora todas as histórias negativas sobre Davi, onde ele é retratado como fraco ou imoral. Por exemplo, quando Saul perseguiu Davi pelo deserto, ou a história do adultério de Davi com Batseba, seguida pelo assassinato do marido dela. Essas ficam de fora. E o que resta são as histórias que retratam Davi como um bom rapaz. E não só isso. Há também material novo que você não encontrará no livro de Samuel, que mostra Davi de uma forma muito positiva. Então há um grande bloco de capítulos onde Davi faz preparativos para o templo. Ele organiza recursos e construtores, os levitas e os coros. E não apenas isso, o autor também retrata Davi como uma figura semelhante a Moisés. Deus deu a Davi planos para a construção do templo, assim como deu planos a Moisés para a construção do tabernáculo. Então, por que todo esse novo material sobre Davi? Tentando esconder as falhas, qualquer um pode ler sobre elas no livro de Samuel. Em vez disso, ele está tentando retratar Davi como o rei ideal, a fim de fazer dele uma imagem, um tipo de futuro Messias da linhagem de Davi. É muito semelhante à maneira como Jeremias ou Ezequiel falaram do futuro Messias como um novo Davi. E isso fica mais claro em como o autor reconta a história da promessa da aliança de Deus a Davi em 1 Crônicas 17. Ao comparar a história com seu paralelo em 2 Samuel 7, você verá que o autor das crônicas está destacando que nem Davi, nem Salomão, nem nenhum dos reis de sua linhagem eram o rei messiânico. E quando o Messias vier, ele será um rei como Davi. Davi do passado são o que sustentam a sua esperança para o futuro. Depois que Davi morre, passamos para a segunda crônica, que se concentra nos reis que moravam em Jerusalém. E, novamente, há muita semelhança com o primeiro e segundo reis, mas existem muitas diferenças importantes. Assim, o autor deixou de fora todas as histórias sobre os reis do norte de Israel para poder se concentrar apenas na linhagem de Davi. E há muito material novo sobre esses reis da linha de Davi. Ele destaca os reis que eram obedientes a Deus e acrescenta novas histórias sobre como a sua obediência levou ao sucesso e à bênção de Deus. Mas ele também adiciona novas histórias sobre reis que foram infiéis a Deus. Eles não seguiram a Torá e levaram Israel a adorar ídolos. E esses reis enfrentaram consequências terríveis que levaram ao exílio de Israel, uma bagunça que eles mesmos criaram. E assim, toda essa seção se torna uma série de estudos de caráter, onde o autor quer que gerações posteriores de israelitas aprendam com a sua história familiar. E assim tornem-se fiéis ao seu Deus e à Torá. Agora, a conclusão do livro também é realmente única. No final do livro, o rei dos persas é Ciro. E ele diz aos israelitas que eles podem voltar para casa, retornar do exílio, reconstruir a cidade e o templo. E ele diz na última linha do livro: quem quer que esteja no povo, que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que ele suba. E é assim que termina o livro, com uma frase incompleta. Agora, é claro, o autor sabe sobre o primeiro retorno do exílio e as histórias de Esdras e Neemias. Mas claramente, em sua opinião, as esperanças proféticas de Israel não foram cumpridas nesses eventos. E assim, esse final incompleto mostra que a esperança do autor está em outro retorno do exílio. Quando o Messias vier finalmente reconstruir o templo e restaurar o povo de Deus. E assim, o livro das Crônicas, o livro final das Escrituras judaicas, termina direcionando o leitor para o futuro. Ele chama o povo de Deus para olhar para trás, a fonte de esperança para o futuro. Assim, Crônicas conclui o Antigo Testamento como uma história em busca de um final. E é disso que se trata esse livro. Muito legal, né, gente? É sempre muito interessante, né? Quando a gente vê pelo videozinho e depois fica
vai fazer a leitura, né? A gente abre muito a mente. E eu queria deixar um spoiler do que a gente vai ver em Primeira Crônicas aqui, a respeito de uma situação específica, que é a situação onde Davi fez o recenseamento dos soldados dele. É, Isso foi visto como um pecado. Aí eu pergunto para vocês, qual foi o problema dele ter simplesmente contado seus soldados, né? Por que que isso foi visto como pecado? E aí, na verdade, volta no que a gente sempre fala aqui, né? A intenção do coração. Por que que isso foi pecado, né? Davi, ele contou os seus soldados e passou a medir a sua segurança pela força do exército em vez de descansar em Deus. Então, o intuito dele ter contado os soldados para se assegurar na força do exército, né? E não em Deus. E aí veio a advertência, né? Joabe até tentou alertar Davi, mas ele não deu ouvidos. Então, nem. E o que a gente aprende com isso, né? Nem toda oposição aos nossos planos é inimiga. Algumas advertências são proteção. Isso a gente tem que estar muito humilde para reconhecer, né? Porque às vezes pessoas próximas a nós vão tentar alertar nós de alguma coisa que vai ser benéfica ou abrir os nossos olhos para algo que a gente está fazendo que não faz sentido com o que Deus tem para nós. E é muito engraçado, porque quanto mais próxima a pessoa é de nós, mais liberdade a gente tem de rejeitar isso, né? Vamos supor, se é o bispo falando a mesma coisa, a gente aceita. Mas se alguém que mora com a gente, que está ali no nosso convívio falando, você despreza. E muitas vezes Deus usa essas pessoas, né? Muitas vezes não, quase sempre, né? E a gente às vezes negligencia. Foi o que Davi fez, né? Quando Joabe tentou avisar ele, advertir ele sobre essa conduta, ele rejeitou, né? Por causa da superioridade que ele tinha naquele momento. E quais foram as consequências disso, né? O pecado trouxe sofrimento real, né? Então, o perdão de Deus, ele não transforma o pecado em algo inofensivo e nem elimina automaticamente as consequências. Ele, o povo sofreu com essa atitude de Davi, por mais que pareça pequena essa atitude, né? Para quem Davi era e pelas experiências que ele teve com Deus, é a mesma coisa de Moisés tocando, ferindo a rocha. Para a intimidade que Moisés tinha com Deus naquela época, aquilo era inadmissível, né? E a mesma coisa Davi, para todas as experiências e intimidade que ele tinha com Deus até ali, o contar os seus soldados para ter uma segurança sobre sua força, força militar, foi um grande erro, né? E aí, só que o que aconteceu? Davi se arrependeu. E ele não terceirizou a culpa. Lá em 1 Crônicas 21, versículo 17, fala assim, ó, eu mesmo sou o que pequei. Ele reconhece e fala para Deus que ele tem que sofrer a consequência desse erro, né? E aí Davi abandonou as justificativas, ele não ficou tentando justificar, que muitas vezes a gente faz isso, né? Muitas vezes as pessoas vêm tentar nos alertar, a gente não só rejeita, como fica justificando a nossa teimosia. E não, Davi, ele reconheceu. E aí, aqui foi onde tudo mudou. Porque ele abandonou as justificativas, assumiu a culpa e intercedeu pelo povo. E aí, o que aconteceu na sequência? Ali na eira de Ornã, Davi comprou o terreno e declarou: não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Ele depositou ali muito dinheiro, né? E ali ele edificou um altar para o Senhor. E aí, a partir disso, veio a misericórdia de Deus. Deus respondeu com fogo, interrompeu o juízo e transformou o lugar da culpa em lugar de altar. E aqui a gente vê um novo recomeço, né? Um novo começo, na verdade. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, no versículo 1, fala assim, ó. Aqui se levantará a casa do Senhor. E foi ali naquele mesmo lugar que Salomão construiria o templo no futuro. Então, olha só, né? Talvez se Davi não tivesse se arrependido, nem o altar talvez teria sido construído, vai saber. Porque foi exatamente no lugar onde ele se arrependeu, comprou aquela eira de Ornã e edificou um altar para o Senhor. E aí, posteriormente, se transformou, né? Foi refeito, foi construído ali o templo, né, de Salomão. E aí, que a gente aprende com tudo isso?
Jesus foi o nosso sacrifício definitivo, né? Davi, ele pecou e ofereceu um sacrifício para esse erro, né? E Jesus, ele nunca pecou, mas ele se ofereceu como sacrifício por nós. Então, a partir disso, todas as vezes que a gente se arrepende, a gente está fazendo como Davi fez nessa atitude aqui de edificar o altar para o Senhor. Todas as vezes que a gente se arrepende reconhecendo o sacrifício de Cristo, a gente torna essa verdade que esteve sobre Davi também sobre nós. Então, nossa esperança está na graça de Deus revelada em Cristo. E algumas aplicações para os dias de hoje, que a gente tira, né, disso tudo. Aquilo que contamos revela em quem confiamos. Às vezes a gente conta, né, com dinheiro, conta com likes, com números, né, seguidores, clientes, enfim. Então, aquilo que a gente conta revela em quem confiamos. Não é que a gente não pode administrar, não é isso, mas assim, qual que é a intenção do coração, né? Essa que é a pergunta que sempre a gente tem que fazer. Outra coisa, não ignore as advertências que frustram seus planos. Muitas vezes, elas parecem frustrantes, mas pode ser livramentos. Então, antes de rejeitar de cara, converse com o Espírito Santo, vê se não faz sentido mesmo, seja mais humilde para reconhecer. Porque às vezes é aquilo que você precisa mesmo, por mais que doa. Você precisa dar um passo para trás e não continuar naquilo, né? Nós todos. Outro ponto é o arrependimento verdadeiro. Só que o arrependimento verdadeiro não transfere a culpa, né? O fato da gente se arrepender do erro não vai eliminar as consequências, mas vai é, impedir que consequências piores venham, né? Então, é muito importante ser genuíno esse arrependimento. E o perdão, ele não elimina automaticamente as consequências, é isso. Por mais que Deus nos perdoe, as nossas atitudes têm consequências. Ele é 100% amor, mas ele é 100% justiça também. Se não fosse assim, ele seria mentiroso. Então, por mais que doa para ele até as consequências, a gente paga, né, pelo que nós fazemos pela justiça soberana dele. E também a gente não nos custa nada. Davi foi lá, ele investiu um valor, né? E ele fez algo que custou para ele, como um sacrifício, né, de arrependimento mesmo. Outro ponto é, o seu pior capítulo não precisa definir toda a sua história. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes, todos nós, sem exceção, já passamos por situações que nos incriminassem, que nos envergonhassem na nossa jornada. Já erramos, todos nós erramos, e se a nossa vida fosse passada num telão, com certeza, pelo menos um episódio, a gente se envergonharia. Com certeza. Só que o que a gente precisa ter claro é que o nosso pior capítulo da nossa vida não precisa definir toda a nossa história. Então, uma vez que a gente se arrependeu, aquilo lá foi passado. E aquilo lá pode servir como um altar para novas coisas, um lugar para o templo futuro, né? Aquilo, de repente, pode ser um caminho que você vai ser usado para ajudar pessoas a não caírem no mesmo erro, né? Então, é aquilo, a gente precisa se arrepender verdadeiramente, nos perdoar pelos nossos erros, entender que sim, o Senhor também esquece uma vez que a gente se arrepende, ele perdoa infinitamente, ele não tem problema com isso, as misericórdias dele são infinitas, e se a gente acredita nisso, aquilo lá é página virada, é apenas uma lição para a vida. A gente só lembra daquilo como uma lição para nunca mais voltar no erro, e não para nos culpar do que a gente fez, né? E por último, a gente precisa reconhecer, reparar o que a gente puder reparar e reconstruir em obediência, que também tem a ver com esse penúltimo ponto. Então a gente precisa reconhecer, não, eu errei. Muita gente tenta mascarar o erro, né? Tenta não assumir o erro. Se Davi tivesse feito isso no passado, o fim talvez seria outro, né? Muitas coisas poderiam não ter acontecido. Então, é isso, a genuinidade do nosso coração, genuinidade do nosso coração tem que ser o principal, né? E aqui, vou dar um zoom porque, ó,
o lugar do arrependimento pode se tornar o lugar de uma nova consagração. Então, não negue o pecado, não fuja da responsabilidade, não entregue ao fracasso o direito de definir a sua história. Então, eu encerro a nossa aula com essa reflexão. E quando chegar nessa parte, né, que vai ser lá em Crônicas 21, que vocês possam lembrar com carinho do que a gente falou aqui e aplicar para a vida, né, porque vai servir como um alerta. Quando chegar nessa parte da leitura, é que nós todos possamos resgatar a lição que a gente teve, né, pela graça de Deus hoje, para a nossa vida. E basicamente é isso. Eu quero agradecer ao pessoal que ficou aqui até o final conosco, o pessoal do canal do YouTube. Obrigada. Continue lendo crônicas, né? Se vocês já começaram, continue lendo. A gente pretende ler essa semana uma parte e encerrar na próxima semana a segunda parte. Então, faça conforme for melhor para vocês. E a gente se encontra aqui na próxima quarta-feira ou quinta, não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas na próxima aula a gente se encontra de novo. Ah, e não deixe de comentar no vídeo e também procurar a gente no Instagram para se identificar, porque a gente faz questão de conhecer vocês, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.